que é o perdão de Jesus sobre os nossos pecados. Primeiro vem o perdão e depois as bênçãos. Então nós lemos Marcos capítulo 2, 1, 2 e 3, e agora estamos no versículo 6. Quem não assistiu, corre aí no YouTube aí, pega a mensagem de quinta-feira passada. Então nós paramos nesse texto. Vendo a fé em que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Então eu falei na quinta-feira que, diante de tanta dificuldade para chegar até Jesus, nós enfrentamos muitas dificuldades para chegar até Jesus. Quando Jesus está em casa, nós precisamos fazer o possível para estar na presença dele. Mas isso não quer dizer que será fácil, é difícil. Nós percebemos que há várias barreiras, há vários impedimentos. E uma das decisões mais difíceis que eu acho para uma pessoa é ela reconhecer os seus pecados, vir à frente. Eu costumo dizer que tem pessoas que sentem que eu sou homem, eu quero ver ser homem mesmo. É quando fazer o convite para você vir à frente, aceitar a Jesus e você levantar e vir. Porque é uma decisão tão difícil, porque agora você está abandonando as práticas antigas para viver no centro da vontade de Deus. Tem que ter muita coragem. Tem que ter coragem para abandonar o pecado. Tem que ter coragem para renunciar. Tem que ter coragem para continuar. Essas são os verdadeiros corajosos. Mas aquele homem, diante de tanta dificuldade, após ser carregado, ser motivado por uma grande multidão, ele encontra na porta da casa de Jesus uma grande multidão, qual dificultava o seu acesso. Os seus amigos tiveram uma ideia de destelhar a casa onde Jesus estava, a casa de Jesus, e desce o paralítico. E Jesus olha para aquela situação e ele, interessante que em momento algum ele reclama: quem é que está fazendo isso aí? Quem está destelhando a minha casa? Por que destelharam? Que ousadia é essa de vocês? Eu acho que Pedro não estava lá, viu? Porque se Pedro estivesse lá, ele não ia permitir que isso acontecesse. Porém, diante de toda aquela situação, Jesus olha para aquele paralítico e diz assim: simplesmente, os teus pecados estão perdoados. E baseado na fé dos amigos, não na fé do paralítico. Só que naquele instante começou um alvoroço. As pessoas não falavam, mas pensavam: como é que pode? Quem é esse que pode perdoar pecado? Ele é Deus para perdoar pecado? Jesus, percebendo que havia um burburinho, que havia... Porque no culto é assim. Quando Jesus está em casa, tem vários pensamentos, várias pessoas pensando coisas diferentes, criticando, duvidando. Mas Jesus conhece todos os pensamentos daqueles que estão na sua casa, daqueles que estão sob o seu domínio. Lembro que uma vez estava em um culto e Deus usando o seu vaso, e eu cá na minha dúvida, na minha incredulidade, eu disse: se for Deus mesmo usando, eu quero que ela olhe assim: você, Davi, que está aí sim, Deus está dizendo isso sobre você. Aí eu acredito. Eu pensando, quando eu terminei de pensar, a moça que estava pregando, ela disse: fulano de tal. E aí tinha umas 3 ou 4 com o mesmo nome. Ele disse: você mesmo aí, você, levante, você, fulana de tal. Deus está dizendo isso. Contou a vida da mulher, toda a situação que ela estava vivendo. E só quem sabia era quem era os mais íntimos.
Eu sabia da história. E foi incrível o que Deus fez. Porque essa mulher, ela não é daqui. Ela não conhecia a nossa situação. E nessa época também não existia redes sociais. Porque hoje tem vários profetas acertando tudo da vida das pessoas, porque ele vai na rede social e ele descobre lá. Mas Jesus, conhecendo que aqueles homens estavam murmurando ali, Jesus decide, além de perdoar os pecados daqueles homens, daquele homem, Jesus também decide curar. Então, a fé de alguém te levará a ser perdoado por Jesus. Muitas das vezes não precisa da sua fé, precisa da fé de outro. Porque Jesus tem várias formas de operar o milagre em nossas vidas. Porque Ele é Deus, Ele faz como Ele quer e da forma que Ele quer. E quando Ele está em casa, o comando é dEle. Às vezes nós queremos decidir como é que Jesus tem que fazer, como é que Jesus tem que operar, mas quem sabe é Ele. E o que Deus vai fazer será tão grande que as pessoas ao seu redor ficarão maravilhadas com o que Jesus fez na sua vida. O texto segue dizendo: naquele momento, como Jesus sabia em seu espírito o que estavam pensando, Jesus sabe o que você está pensando, viu? Jesus sabe o que eu estou pensando, Jesus sabe todas as coisas. Então não adianta ficar fingindo, porque Jesus sabe de tudo. Então ele disse-lhes: por que pensas assim? Por que pensas essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, pegue a sua maca e anda? Imagine só você ser abençoado porque da crítica de alguém. Isso me traz a memória de Ana e Penina. Todo ano a mulher parecia uma rata, dava um filho, dava mais filho, e Ana desejava dar um filho a seu esposo e não conseguia. E Penina ficava fazendo pouco caso da vida de Ana. Porém, Ana todo ano subia para oferecer ao Senhor sacrifício, e ela chorava, ela pedia a Deus, até um dia que Deus decide abençoar a vida de Ana. Então, enquanto uma estava ali criticando, Deus estava vendo a situação de Ana, e Ele respondeu com poder, com perdão, com unção, com vida, com filho, e não só um, com mais 5 filhos, mais 4, no total 5. E todos sabem o que Samuel se tornou, o que ele representa para o Evangelho. Então o que Deus vai fazer na sua vida muitas das vezes é porque alguém não quer que Deus faça. Tem um versículo que diz que se Deus estiver castigando o ímpio e você ficar alegre com isso, e você ficar festejando, Deus para de castigar o ímpio. Porque a justiça pertence ao Senhor. Quem decide o que vai fazer ou não fazer é o Senhor, não cabe a mim e nem a você. Então esses homens ficaram assim, abismados, eles não conseguiam enxergar a dimensão daquilo, a dimensão do culto, o que estava acontecendo. A única preocupação deles era a religiosidade, porque Jesus não fez como eles esperavam. Às vezes nós queremos que Jesus seja como eu quero, e Jesus não é como eu quero, Jesus é como Ele é. Não existe um Jesus moldado para mim, um Jesus moldado para a pastora, um Jesus moldado. O Jesus que nós servimos é o mesmo hoje, sempre e será eternamente. Antes que houvesse dia, Ele é, e não há quem possa escapar das suas mãos. Operando Jesus, quem impedirá? Ninguém.
Então Jesus sabia o que estava no coração daqueles homens. Aí ele disse: o que é mais fácil para vocês? Já que vocês estão aí criticando, achando ruim, porque ele está sendo perdoado, eu vou fazer coisa maior na vida dele. Se você acha que ele não merece, sabe, como eu orei aqui, que ele saia do tráfico, se você acha que ele não merece ter uma vida restaurada, eu vou fazer mais. Só porque você está achando que não, eu vou restaurar a vida dele, eu vou fazer dele um homem, uma mulher digna, eu vou restaurar o casamento, eu vou restaurar ele por completo. Tem pessoas que olham para nossos filhos e dizem assim: fulano não merece, mas ele não sabe o que ele diz, porque quem sabe o que merecemos é Jesus Cristo. E muitas das vezes, porque alguém critica, muitas das vezes a nossa criação. Ah, porque fez assim, por isso que deu errado. Não, Jesus está dizendo assim: o controle está nas minhas mãos, e os filhos são herança do Senhor. E como nós cantamos aqui, não, este não pode ser o fim, não é o que Jesus falou para mim. Talvez aquele paralítico estava ali sentado, sabe, ali deitado naquela cama, naquela maca, sem perspectiva de vida, sem futuro, sem esperança. E o texto fala que era por conta do seu pecado. Ele estava paralisado por conta do pecado. Tem pecado que nos paralisa de verdade. Ali foi uma paralisia real, física, né? O texto fala que ele estava paralisado, mas no momento que ele estava de frente com Jesus, Jesus não falou: toma a tua cama e anda. Ele falou: teus pecados estão perdoados. O pecado dele levou a um estado de paralisia. Talvez das pessoas que conhecessem, estou aqui conjecturando, talvez ele cometeu algo tão grave que as pessoas dizem: é melhor ficar na cama mesmo, é melhor nunca mais andar. Quem quer esse traste aqui andando de novo? Quem quer esse homem ruim de volta? Quem quer essa mulher ruim de volta? Quem quer? Talvez, eu estou conjecturando, mas existia pessoas ainda, talvez, não sei se da família, não sei se um amigo próximo, mas a Bíblia fala que alguns homens levaram este jovem até Jesus. Mas quando viram a dificuldade, pararam: não, aqui tá bom, vamos assistir o culto lá de fora mesmo. Mas 4 amigos, olha que vai diminuindo as pessoas, vai diminuindo do seu redor. E aqui eu já abro uma aspas. Tem pessoas aí, hoje o mundo ele está cada dia mais individual, as pessoas estão se afastando, as pessoas não querem ter amizade, as pessoas querem viver para si, querem viver dentro da sua bolha. Quando falta algo dentro do seu mundo, ele sai, vai lá no mundo do outro, pega o que precisa e volta para o seu mundo. Mas isso é um perigo, porque talvez quando você for atrás, você não encontrará mais. Nós fomos feitos para viver relacionamentos, nós somos feitos para viver um ajudando o outro, não fomos feitos para viver individuais. Jesus nos fez com a imagem e semelhança, e com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. União não é um lá e outro cá. Dê valor às pessoas que te valorizam, porque isso está sendo coisa rara. Esse jovem ainda tinha 4 amigos que valorizavam ele. Talvez seus parceiros, seus amigos, seus colegas. Eles fizeram algo que ninguém teria coragem de fazer: destelhar a casa de alguém. Que fé! Por isso que Jesus ficou admirado. Que fé, a ponto de fazer isso sem preocupar com as consequências. Então Jesus perdoou o pecado daquele jovem, porque Jesus conhecia, mas aqueles homens acharam ruim. Jesus olha para ele e fala: o que é melhor, perdoar os pecados ou dizer: toma a cama, levanta e anda? Então por conta da inveja de alguém, Deus vai libertar alguém que você ama. Por conta da inveja de alguém, Jesus vai transformar a vida daquele que você tanto ora. Sabe, é aquela história: Deus transforma maldição em bênção. Nenhuma arma forjada prosperará contra a vida daqueles que amam e que confiam no Senhor. Quem dá o ponto final, o homem pode até fazer a reunião, como dizem os irmãos assembleanos, mas a decisão, a última resposta vem de Deus. E aí Jesus segue continuando falando para ele: levanta-te, pegue a sua cama e ande.
mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para onde? Para casa. É de casa para casa. Olha, interessante isso aqui. Jesus olha para aquele jovem e diz: está perdoado o que você fez. Aí depois tem aquelas confusão, as pessoas não aceitam Jesus perdoar ele. Por que vai perdoar ele? Aí Jesus: você agora levanta. Hoje eu tiro toda a paralisia que te paralisa. Mas Jesus também dá uma outra ordem para ele: vá para casa. Porque tem pessoas que estão vivendo uma vida de paralisia, tem pessoas que estão vivendo uma vida de destruição, e quando eles têm uma nova oportunidade, eles não voltam para casa. Eles vão fazer as mesmas práticas que outrora deixaram ele naquela situação de paralisia. Eu tenho visto muitas pessoas que Deus tem dado livramento de morte, Deus tem dado livramento de doença, de todo tipo de coisa, mas quando ele recebe a bênção, ele volta a praticar as mesmas obras más. A casa é lugar de proteção. A casa é lugar de segurança, a casa é lugar de conforto, a casa é lugar de perdão, a casa é lugar de comunhão, a casa é lugar, sabe, de relacionamento, a casa é lugar de recomeço, de abrigo, de tudo. Jesus fala para aquele jovem: está perdoado, você agora está curado, agora vá para casa. Não desvie o caminho, não desvie o caminho. Siga reto, vá. Você já tem uma ordem de Jesus: volte para casa. Quantas pessoas distantes de casa, quantas pessoas que já não conseguem mais enxergar o caminho da casa de Jesus, quantas pessoas dizendo que a igreja já não é mais a casa de Jesus. Porque Jesus, ele habita no coração. Jesus quer o coração, Jesus quer o coração, Jesus quer o corpo, Jesus quer a obediência, Jesus quer que você congregue, Jesus quer que você não falte culto, Jesus quer que você perdoe, Jesus quer que você obedeça, Jesus quer tudo isso, não é só seu coração. Como a pastora acabou de dizer, que a santidade começa no corpo, nos olhos, no que vê, no ouvido, o que é que você está ouvindo, no que está falando, nas vestes, porque o evangelho, tem pessoas que dizem: eu não posso andar assim. Você não pode, porque o evangelho, ele é comportamental, porque a Bíblia fala assim, Jesus diz assim, sejam meus imitadores. Os apóstolos diziam, Paulo dizia: seja meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Então imitar é andar igual. Jesus andava assim, então você não pode andar. Se Jesus andava, você pode andar. Então eu entendo aqui que o evangelho tem a ver com comportamento. Quando Pedro estava ali, sabe, naquela situação de dificuldade, em que Jesus estava posto perto de ser crucificado, e estava aquela agonia toda, e quando Pedro nega Jesus, uma das coisas que mais delatou Pedro foi o jeito dele, porque as pessoas, a menina que estava do lado dele falou assim: você é um deles, você parece com ele, você fala igual a ele. Então o jeito, o comportamento de Pedro denunciou ele. Eu já contei várias vezes, eu também uma vez entrei na empresa, o rapaz olhou para mim e disse: você é crente? Eu estava desviado, mas o meu comportamento, mesmo ainda estando de brinco naquele momento, eu estava perdido, eu estava ali, eu era tocador de banda de pagode, estava com o cabelo pintado, estava todo caracterizado, mas o meu jeito, eu chegava: tudo bem, bom dia, boa tarde, como é que vocês estão? Eu não chegava parecendo um maloqueiro lá. O meu jeito me denunciava. Então tem muita gente aí desviada, muitos filhos de pais cristãos aí, que, sabe, ele parece
com o povo dele. Mas ele tenta se descaracterizar para passar despercebido, para ser aceito pela multidão. Mas a multidão não quer compromisso com Deus, não quer compromisso com Jesus. Então eles tentam se disfarçar, mas não conseguem. Porque a marca da promessa já está na vida deles. A paz orando pelos seus filhos. Por isso, pais, não desista de seus filhos. Continue a orar, que no momento certo Deus vai fazer. Com isso, todos ficaram admirados, glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. O que Deus vai fazer na sua vida, as pessoas vão ficar tão admiradas que ela vai dizer: eu nunca vi algo como isso. Deus vai fazer na vida dos nossos filhos, dos filhos desviados, daqueles filhos rebeldes, daqueles que estão sem esperança, vai ser tão maravilhoso que as pessoas não vão acreditar em Ele mesmo. E conclusão, eu coloquei aqui: Jesus tem seus métodos, Ele faz como bem quer. Neste momento do culto havia grande murmuração. Nem todos que estão no culto, na casa de Jesus, estão ligados no trono da graça. Nem todos. Porque tinha a vida daqueles jovens. O que tinha para a vida daquele jovem naquele momento era só o perdão. Era só o perdão. As outras coisas, mas pelo que estava acontecendo no momento, Jesus olhou para aquelas pessoas e quis mostrar para eles que quem comanda, quem tem o controle é Ele. Quem sabe talvez Jesus já iria também fazer aquele jovem, tirar aquele jovem da paralisia, porque Jesus faz tudo perfeito. Ele não deixa nada para fazer. Jesus não estava preocupado com o que as outras pessoas estavam pensando. Jesus não está preocupado com o que as pessoas pensam de mim, o que as pessoas pensam de você. Jesus olha, sabe algo que alegra Jesus? É a nossa fé. Toda vez que Jesus viu um ato de fé, ele ficou maravilhado. Quando aquela mulher pede a ele, por favor, que ajudasse a sua filha que estava com depressão, o espíritos imundos aproveitava da fragilidade daquela menina. Jesus fala para ela que não é digno abençoar os de fora, que se o que ele tem é para os de dentro. E ela fala: não, mas eu tenho certeza que vai sobrar algo. Aquela velha passagem que a gente fala: não és digno de deixar tirar da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. Jesus fala: que fé dessa mulher. Vai que a tua filha já está curada. O centurião que pede a Jesus que curasse o seu moço, Jesus fala: eu vou na tua casa. Ele diz: não sou digno que tu vá lá, mas eu também sou uma autoridade. Eu digo ao soldado: vá, eles vão. Eu digo: vem, eles vêm. Tu também tem autoridade nos céus e na terra. Basta uma palavra e o meu moço será curado. Olha que fé. Jesus fica admirado com a fé daquele homem. E ele recebe aquilo que Deus tinha reservado para a vida dele através da fé. E além de perdoar, Ele vai te libertar das amarras que aprisionam. Talvez amarras que te prendem na cama, as amarras que te prendem em um local, paralisias terríveis, pessoas que estão andando, mas estão parados, pessoas que têm visão, mas não estão enxergando, pessoas que ouvem, mas não estão ouvindo. Hoje Jesus está dando uma nova oportunidade. Quando eu digo hoje, é o ano aceitável do Senhor. É o momento de nós entendermos que Jesus está na casa. E eu entendo que Ele está neste lugar
Eu entendo que grandes coisas Ele vai fazer na nossa vida, porque estamos vivendo o propósito do Senhor. E todas as paralisias que tem nos feito parar serão quebradas hoje pelo poder que há no nome de Jesus. Nada vai nos parar. Não tem paralisia, não tem amarração, não tem nada. Deus, Jesus quebra todas essas coisas nessa noite. Hoje Jesus te chama para mudar tudo em sua vida e fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Seus pecados serão perdoados e tudo que te impede de ser feliz será removido em nome de Jesus. Porque quando Jesus está em casa, acontecem milagres. Os cegos veem, paralíticos andam, surdos ouvem. Os pecados são perdoados, os que choram serão consolados. Vestes brancas no lugar de vestes sujas. Transformação, libertação, alegria no lugar do choro. Mas é necessário entender, e aqui nós encerramos, dizendo que Jesus ainda está em casa, mas é por pouco tempo. Haverá um momento que as pessoas irão na casa e não encontrarão, porque a Bíblia diz que o sal da terra, a luz desse mundo, será removida. A igreja de Cristo não se encontrará mais aqui. Embora muitas pessoas tenham dito que não é necessário ir à casa do Senhor, mas é a maior mentira que já contaram para você. É tão difícil chegar na casa do Senhor, muito difícil. As pessoas vêm, param na porta, vêm, assiste o culto, ouve, se emociona, recebe a palavra, mas elas não conseguem voltar para casa. A ordem de Jesus é: volte para casa. Já recebeu, está curado, volte para casa. Retorna hoje. Hoje é o tempo de aceitação. Estarei repetindo essa mensagem em alguns lugares por onde eu passar. Retorna hoje, sabe? Talvez para nós que estamos aqui, que já servimos ao Senhor, o voltar para casa seja o voltar para um tempo de oração, o voltar para um tempo de busca, voltar para um tempo de jejum, sabe? Saber que nós já fomos livres das amarras que nos prendiam, que nós somos livres para fazer, nos libertou já da procrastinação. Basta força de vontade, porque voltar para casa nós já sabemos onde é o caminho, mas é necessário força de vontade. Então, por este momento, vamos colocar de pé, vamos agradecer ao Senhor por este culto maravilhoso, e saia daqui nessa noite sabendo que Jesus está em casa. Ele vai voltar com você para a sua casa. Viveremos juntos, felizes. Você que nos assiste pela internet, volte hoje para casa também, se você entendeu essa mensagem, e aceite a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Jesus está em casa, está esperando por você. Amém? Soberano Deus, eterno, bendito Pai, te agradecemos pelo dom da vida, pelo ar que nós respiramos. Te agradecemos porque tu tens perdão para nós. Tu tens perdão para as nossas falhas, desde que nós confessamos e deixamos. Que viemos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá. Eu te peço pelos aqueles jovens que estão desviados e que não conseguem voltar para casa. Te peço pelos aqueles jovens que precisam ser perdoados primeiro, para que eles possam encontrar o rumo. Te peço pelo aquele pai de família que precisa ser perdoado, por aquela mãe de família que precisa ser perdoada. Traz de volta ao centro da tua vontade. Nós abençoamos as famílias. Te entrego a vida dos meus filhos em tuas mãos, a vida
da minha casa, da igreja em tuas mãos, dos meus negócios em tuas mãos. Nós abençoamos toda sorte de bênção, todas as famílias, e em ti serão benditas todas as famílias dessa terra. Por isso eu te louvo, eu te agradeço. Nos dá uma semana abençoada, em nome de Jesus. É o que eu te agradeço, e você diz amém. E que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre sua vida. E você diz amém. Está encerrado em nome de Jesus.